Esse fundo rendeu 460% em menos de 6 anos, a aproximadamente 140% do Ibovespa. É o fundo Forpus, que está fechado desde 2020, mas vai reabrir essa semana para aporte. Será que vale a pena aportar? Acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, eu sou o Rafael Zattar, é um prazer tê-lo aqui e hoje vamos falar de um fundo que muita gente tem nos perguntado aí no Instagram. Se você não conhece o Instagram, a gente vai colocar aqui o link do Instagram da Carteira Z, e é o fundo Forpus Ações, um fundo que tem uma abordagem top-down, que parte do macro para o micro. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, um fundo que tem especialidade em visualizar cenários para a montagem de uma carteira. Eu trouxe o nosso head aqui de estudos quantitativos, o professor Jonas, para ajudar a gente nesse vídeo de hoje. Inclusive, fizemos um relatório gratuito que você pode baixar aqui embaixo sobre essa análise. É nosso 100º relatório da Carteira Z, então vai ser um prazer aí você ler. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Depois passa o feedback para a gente. E antes de passar para o Jonas aqui para a gente falar sobre o Forpus, eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo, para a gente difundir essa informação para a maior quantidade de pessoas. Jonas, boa noite. Pode começar falando um pouquinho sobre o fundo, até sem compartilhar a tela. Qual foi a sua primeira percepção desse fundo que a gente já avaliou, inclusive, em 2019? Boa noite, Jonas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Então, vamos direto aqui para a gente não perder tempo. Minha impressão sobre o fundo sempre foi boa, né? Nossa impressão sempre foi boa, porque o Forpus, como assim, um conjunto de fundos que a gente tem no coração, vamos dizer assim, né? Qualquer critério que a gente inventa para testar, o Forpus sempre se saiu bem, né? Indicadores de risco, de rentabilidade. Então, foi sempre um fundo que teve no nosso radar. Até que em 2020 ele fechou e nós tivemos que encontrar um substituto, né, para os assinantes. Encontramos um bom substituto, então quem tiver a oportunidade de ir lá na área de assinantes do Carteira Z vai ter lá. Nós sempre encontramos um bom substituto, mas o Forpus continua entre os nossos fundos queridos. Boa, Jonas, muito bom. E lembrando aqui que as carteiras Z, os fundos que estão lá são todos que estão abertos. Então, quando um fundo fecha, a gente procura, vasculha com muito cuidado um fundo substituto que seja tão bom à altura, né? Então, esse trabalho minucioso que a gente faz na Carteira Z é bastante importante. Antes de passar para o Jonas, para a gente falar um pouco do estudo quantitativo que a gente fez nesse relatório, que é gratuito, que você pode baixar aqui, eu vou compartilhar aqui só para resumir um pouco da Carteira Z de forma bem rápida, né? A gente coloca aqui a primeira página do relatório, que é a parte aí do relatório especial da 100ª edição da Carteira Z. Eu vou passar aqui para a segunda parte. A gente fala aqui sobre o nosso propósito da Carteira Z, que é, com certeza, condensar as melhores gestões do país em carteiras organizadas e por perfil. A gente considera a Carteira Z, inclusive, um estilo de vida, né? Que as pessoas podem optar por boas gestões e isso sobra tempo para ela turbinar a atividade principal dela para trazer mais aportes. Consideramos isso uma estratégia bem inteligente. Então, só para a gente mostrar aqui, Jonas, é importante saber que a minoria dos fundos batem os benchmarks, isso aí é notório. A gente não quer fazer uma propaganda aqui que a maioria é boa, não. Para isso que a Carteira Z existe, justamente para trazer essa nata dos melhores fundos. Aqui em 2005, em janeiro, existiam, por exemplo, 443 fundos de ações, e destes, hoje somente existem 182, 41% do total, e desses que existem, 101 bateram o Ibovespa no período, 22,8%. Tá? Então, é importante a gente salientar que em tudo na vida que a gente for analisar, a minoria que faz a diferença é o que a gente fala nesse tópico aqui, que as pessoas podem conferir nesse relatório, tá bom? Então, para a gente ver se as nossas escolhas têm surtido efeito ao longo desses 3 anos de Carteira Z, eu vou colocar o resultado das nossas carteiras aqui, a Carteira Z Hard, um resultado publicado mês a mês desde 2018, e em 3 anos a nossa carteira rendeu 100,48% a 55,77% do Ibovespa, quase o dobro, um pouco menos do dobro
do índice, isso líquido já de taxas. Então, a nossa seleção de fundos tem feito esse estrago aí com relação ao índice, dobrou o capital em 3 anos, mesmo nesses períodos turbulentos aí que a gente enfrentou nesse período. Então, se a gente for colocar as nossas carteiras mais conservadoras aqui também foram muito bem, tá? A carteira Zelight, que é azul, que são fundos para reserva de emergência e oportunidades aqui, bateu 17,11 a 15,87 do CDI. A Z Plus, que tem uma pitadinha de renda variável, 31,17. E a carteira Z Medium, que é amarela, tomou um tombo aqui em março naturalmente, porque tem fundo de ações também. Ela aqui rendeu 29,52. É uma carteira que também tem renda fixa. Então, a gente vai falar sobre o Forbes aqui, o retorno dele no período, e eu já vou passar para o Jonas, depois dessa introdução aí que eu fiz. Eu vou compartilhar a tela já, Jonas, para você já falar sobre esse estudo quantitativo, sempre lembrando, antes de passar, que a gente faz antes uma análise qualitativa do fundo, estuda a gestão, fala com o gestor, acompanha ao longo do tempo, isso é muito importante, esses 3 tópicos que a gente utiliza, uma tríade, né? Gestão, estratégia e resultados. Isso é muito importante que os 3 estejam em conjunto para uma análise mais rica e mais válida, digamos assim. Então, Jonas, pode mandar a bala aí nessa análise. Vamos lá. Vamos lá. Então, está aqui a introdução do relatório, né? O relatório que está disponível gratuitamente para download. É um relatório extenso, porque ele é cuidado, ele é detalhado, né? Ele não podia ser menor, assim, porque tem muita coisa, é uma das coisas que eu vou enfatizar, que tem muita coisa para olhar, né? Você tem que olhar para um fundo quantitativamente, através de... Né? Você tem vários ângulos para você poder chegar a uma conclusão. Então, é um relatório extenso, a gente escolheu alguns pontos mais importantes para pincelar aqui, para dar uma introdução, para mostrar, enfim, o que a gente faz e como é que a gente trabalha, como é que a gente analisa um fundo, o que a gente olha, mas eu convido a todos a baixar o relatório e a estudar e ver, né, se inteirar de tudo, que eu não vou falar hoje, para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Então, a gente escolheu alguns tópicos para privilegiar, por exemplo, né? Então, vamos começar aqui com esse primeiro gráfico. Esse gráfico daqui, ele não tem novidade, né? Esse gráfico daqui é o Forbes, em preto, contra o fundo Dínamo. O que a gente fez? A gente escolheu para comparar, porque sempre para avaliar um fundo é bom ter uma referência, né? Uma referência, claro, é o próprio índice, é o Ibovespa, mas seria bom ter alguma outra referência, então, em termos de fundos. Então, a gente escolheu um fundo que é referência no mercado, que existe aí há 30 anos, né? Que todo mundo é um consenso no mercado de que é um bom fundo, então, que é o fundo Dínamo, o Dínamo Cougar. Tá, então, não tem muita novidade nesse gráfico, tá? É o Forbes em preto, o Dínamo em vermelho e o índice Bovespa em verde. Né? Por que eu digo que não tem muita novidade? Porque esse gráfico você encontra facilmente em qualquer site de comparação de fundos, né? E existem vários deles. Tá? Então, é o gráfico padrão, é o gráfico que você vai encontrar. E como é que a maioria dos investidores, a gente acredita nisso, né? O que a maioria dos investidores faz? Né? Escolhe lá umas 2, 3, 4, 5 fundos para comparar no mesmo gráfico e olha para esses fundos, que é o que a gente está fazendo agora nesse gráfico, e diz: nossa, o Forbes é muito melhor. Né? O Forbes é muito melhor do que o índice, ele é muito melhor do que o fundo Dínamo. Né? E a gente acha que esse gráfico em particular, é um gráfico, como é que eu vou dizer assim, que engana, vamos dizer assim, ele engana. Né? Talvez tendencioso, né? Um pouco tendencioso, talvez. Se você não tiver um olhar treinado, ele engana. Né? Você vê que eu já marquei aqui uma elipse aqui em vermelho. Né? Se você não souber o que olhar, ele é um gráfico tendencioso, vamos dizer assim. Porque eu tendo a olhar o rendimento ao final do período. Né? E eu não percebo o seguinte: esse gráfico daqui, na verdade, ele conta uma única história. Ele conta a história dos investidores que entraram em março de 2015, data de início do Forbes. Né? Mas você não acabou de dizer que o Dínamo existe há 30 anos, então por que eu não analisei os 30 anos do Dínamo? Porque quando eu escolho comparar 2 fundos lado a lado, eu tenho que escolher uma janela de tempo
igual, né? Porque, por questões numéricas, né, que não cabe aqui, matriz de correlação, né, o tamanho das séries temporais, enfim, né? As duas séries têm que ter o mesmo tamanho, é isso. E, além disso, não seria justo, né, eu comparar fundos que passaram por períodos históricos diferentes, por crises diferentes, né? Eu tenho que comparar tempos iguais, como é que os fundos se saíram nas mesmas crises, nas mesmas, né, em tempos favoráveis. Então é isso que eu faço aqui, né? Por isso que a janela de tempo do Dínamo ela é reduzida, né? Para o tempo de existência do Forpus. Então, esse gráfico daqui, que é, eu repito, é o que você vai encontrar na maioria dos sites, em todos os sites de comparação de fundos, e que a maioria das pessoas usa para comparar fundos. É importante dizer isso, ele só conta a história de um único investidor, o investidor que aportou em março de 2015. Esse investidor, sim, é o que teria um retorno final de 500% ou coisa parecida, de 450%, né? De 1 para 5,5%, que rendeu 450%, contra, né, 250% do Dínamo. Tá? E os outros investidores, porque você vê o seguinte, essa diferença toda que está aqui, permanente entre o Forpus e o Dínamo, muito dela vem de um único mês, né, que eu marquei aqui nessa elipse. Nesse mês, que foi eu anotei aqui, março de 2016, está vendo? O Forpus teve um rendimento incrível de 72,3 em um único mês, né, que fez com que as duas curvas se descolassem. E, a partir daí, elas vieram descoladas, né? Assim, para mais, para menos. Então, esse gráfico é tendencioso, como o Rafael falou, porque ele não me deixa enxergar isso. E aí eu fiz um exercício e disse assim, e se a comparação não começasse aqui em março de 2015, mas começasse em abril de 2016, né? E é esse gráfico seguinte daqui. A partir de abril de 2016, você vê o seguinte, olha, rendimento ao final do período, em dezembro de 2020, muito parecido dos dois fundos, muito parecido, né? E esse gráfico daqui não te deixa ver outra coisa, olha, de abril de 2016 até dezembro de 2020, boa parte abaixo do índice, né? Boa parte do tempo, os dois fundos estiveram abaixo do índice em verde aqui, tá vendo? Só a partir aqui de 2020, do grande tombo de 2020, é que os dois fundos se recuperaram mais forte, mais rápido do que o índice, e agora eles se encontram bastante descolados do índice, né? Então, percebe, esse gráfico daqui não te deixa ver isso, né? Então, tome cuidado com esse gráfico que você vai lá no velhos ou no mais retorno, ou, sei lá, existe uma dezena desses sites, tá? Não é que o gráfico seja ruim, o gráfico é bom, você só tem que saber olhar para ele, né? Para tirar esse viés que o Rafael falou. Então, né, o que nós fizemos, né? Nós pensamos o seguinte, né? Inspirados em outras fontes, enfim, né? Nós não inventamos isso, mas nós botamos isso em todas as nossas análises, né? Nós fizemos isso que a gente chama de análise de trás para frente, ou análise de backward. O que essa análise faz, né? É importante saber interpretar esse gráfico. Esse gráfico daqui me diz o seguinte, qual é o retorno anualizado, que a gente chama no jargão de CAGR, né, ou retorno anualizado composto, qual é o retorno anualizado para investimentos em qualquer dia de existência do fundo, porque você imagina o seguinte, um fundo que está aberto, como o Forpus teve até 2020, ele provavelmente tem gente entrando todo dia, né? Qual foi o rendimento dessas pessoas? O rendimento dessas pessoas não é igual ao rendimento de quem entrou em abril de 2015, em março de 2015, né? Cada um teve um rendimento diferente. E é isso que esse gráfico daqui mostra, né? De qual é o rendimento anualizado de todos os investimentos, de todos os investidores, né? Por dia de entrada no fundo, tá? Então, é isso que esse gráfico mostra, e aí você percebe o seguinte, olha, os dois fundos bateram o índice para qualquer. Se você, durante de 2015 até 2019, porque eu considerei um investimento mínimo de um ano, né? De 2015 até dezembro de 2019, se você teve dinheiro na mão e você ficou em dúvida, né? Onde que eu coloco esse dinheiro? Eu investo no Forpus, eu invisto no Dínamo, ou eu invisto num índice, num ETF que replica o índice?
para qualquer dia desse horizonte, sempre investir em qualquer um dos dois fundos foi um melhor investimento do que investir no índice. É isso que esse gráfico mostra. Olha só, as curvas em vermelho e preto, sempre acima da curva em verde. Sempre. Para qualquer dia, né? Eles sempre foram a melhor opção de investimento do que o índice. Agora, e entre os dois? Né? Entre os dois, você vê o seguinte: até 2018, final de 2018, outubro de 2018, o Forpus foi melhor alternativa do que o Dínamo, tá? Para qualquer dia de entrada. Ele foi sempre melhor alternativa do que o Dínamo. Tá? A partir de outubro de 2018, eles começaram a se alternar, tá vendo? Ora um é o melhor investimento, ora outro, eles começaram a se alternar, mas se isso quer dizer alguma coisa, olha só, em 72,3% dos dias, né, o Forpus foi um melhor investimento do que o Dino. Né? Boa. Então, assim, entendam o seguinte: a gente não está dizendo que o Forpus é um melhor fundo do que o Dínamo. Não, em 72,3% dessa janela em comum que eles têm de existência, o Forpus foi um fundo melhor. Mas olha só, o Dínamo, o Rafael tem esse número de cabeça, eu não tenho. O Forpus, o Dínamo existe há 30 anos. Qual é o retorno do Dínamo nesses 30 anos, Rafael? Pois é, Jonas, se a gente pegar desde o plano real, né, 1º de julho ali de 1994, se a gente pegar do segundo semestre e até hoje, ele rende mais de 71.000%, o que dá um retorno anual composto de 28%, 28 e alguma coisa, a 14% do índice. Quem botou 10 mil lá em 94, né, hoje teria, né, os sócios, né, 7 milhões e um pouco mais de 7 milhões aí. 28% ao ano desde 94, cara. Isso não é brincadeira, né? Então é isso, a gente não está dizendo que o Dínamo é pior do que o Forpus. A gente está dizendo, a gente está analisando uma janela de existência comum dos dois fundos. O que a gente está demonstrando aqui é, assim, é uma outra ferramenta, né, que está presente em todos os nossos relatórios, assim, essencial para você ter um entendimento melhor do que é o fundo, do que... Não, porque você vê o seguinte: mas eu não teria tirado essa conclusão a partir desse fundo? Teria, mas a partir desse gráfico mais comum, teria, mas nem sempre isso acontece. Às vezes você olha para esse gráfico daqui, o gráfico tradicional, e fica com uma falsa impressão de que ele teria sido o melhor investimento ou de que ele vai ser o melhor investimento daqui para frente. Né? Isso não é verdade. E a gente tem uma série de outros indicadores que são analisados nesse relatório, em todos os outros relatórios que a gente faz, retornos de risco, de taxa interna de retorno versus risco, de composição de carteira. A gente tem um relatório mensal de composição de carteira de cerca de 30 fundos que a gente estuda. Enfim, é muito trabalho para levar até você, no final das contas, assim, uma análise bastante substanciada do que investir, de onde investir. Né? Boa, Jonas. É claro que a gente é sujeito a erro, mas o que a gente procura através dessas análises, né, o Rafael, através assim, da busca incessante de contato com os gestores, de informação do que está acontecendo, do back-office das gestoras, como é que eles funcionam, como é que eles escolhem os ativos. Né? O objetivo, no final das contas, é minimizar a nossa chance de erro e maximizar a sua chance de retorno. Exatamente. A gente vai errar, obviamente, mas a gente tem mostrado aí ao longo do tempo uma consistência na maioria das análises. A gente fica muito feliz, né, em trazer isso para as pessoas, lembrando aí que sempre importante verificar o prazo adequado para cada investimento. E aqui, Jonas, para a gente terminar já, tá? Ficou um pouco maior do que a gente imaginava, mas excelente essas análises que você falou, que a gente faz nos relatórios, que a gente faz com muito cuidado. É só para ressaltar para as pessoas que a gente recomendou o Forpus, tá? Eu até coloquei no gráfico aqui, e a gente fez um relatório 18 de novembro de 2019, gostamos da gestão, falamos várias vezes, fizemos um estudo exatamente nesse dia, quem é assinante consegue ver, e de lá para cá, tá? 1 ano e pouco, o fundo rendeu mais de 45% a 10,25% do Ibovespa, né? Nesse período aí, uma média
mensal de 2,70 a 0,70 do índice. Óbvio que é um período curto, por isso que a gente estende as janelas aí para fazer uma análise mais pormenorizada, mas também ficamos muito felizes quando a gente acerta um time, acerta um bom lastro temporal para as pessoas investirem, e é isso que aconteceu desde que a gente analisou o fundo, por isso também que nossos retornos são bastante favoráveis nesses 3 anos. E aqui, para terminar, Jonas, vamos falar um pouquinho da carteira do fundo. Todo mundo sabe aí que Petrobras e Vale, nas últimas semanas, subiram bastante, o que levou o índice para cima, porque elas têm um grande peso dentro do índice Bovespa e as small caps ficaram para trás. Então, a gente percebeu que o Forpus tem uma grande concentração em empresas de menor capitalização. Nesse gráfico aqui, as pessoas podem conferir isso, tá? O fundo tem uma forte presença aqui, e das nada menos do que 15 principais posições do fundo integram o índice Small Caps da B3, tá? A gente faz o espião carteira Z todo mês, falando sobre as ações mais populares entre os fundos que a gente analisa. Entre elas estão Via Varejo, Banco do Brasil, Locamérica, Localiza, Vale e Natura. E o fundo só tem posição significativa em Natura. E isso é interessante, Jonas, porque a gente acaba verificando uma descorrelação com outros fundos aí que a gente avalia, não é isso? É isso. Eu acho importante também dizer assim, né, esses relatórios são bastante detalhados e talvez até a leitura não seja tão fácil, né? Assim, mas é uma questão de estudo e de se acostumar com o linguajar e com as coisas que a gente fala e repete, né? E a gente tem vídeos no YouTube para explicar esses conceitos, né, eventualmente, porque a gente não quer que o assinante invista só porque o Rafael falou, ou porque a carteira Z falou, né? A gente quer que vocês entendam o racional dessas escolhas, né, de que participem desse racional, que saibam, eventualmente você pode concordar até discordar da gente, né, da nossa interpretação desses números, né, por isso que é importante, né? Exatamente, obrigado aí, cara, eu acho que foi bem agregador, aí o relatório está muito mais completo do que a gente falou aqui num vídeo aí de em torno de 20 minutos, o pessoal, convido vocês a baixar esse relatório, pode compartilhar com amigos, familiares, é importante que a gente possa aí difundir a educação financeira, como eu falei no começo desse vídeo, para que as pessoas investam em renda variável. Passamos de 3 milhões de investidores aí na Bolsa, mas é um número ínfimo, olhando a população brasileira. Então, peço mais uma vez que vocês compartilhem esse vídeo também, tudo que a gente falou aqui, é importante que vocês saibam e acompanhem a Carteira Z, tem os links aqui embaixo, se vocês quiserem assinar também, será um prazer. Também tiramos, gente, todas as dúvidas, podem mandar por e-mail, tem o nosso contato, carteiraz.com. É importante ressaltar que tiramos dúvidas, às vezes, sábado, domingo, feriado. Então, a gente está aqui realmente para auxiliar, para fazer a diferença nesse mercado, com esse propósito nosso. Então, Jonas, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima. Valeu, um abraço, até mais.